O aluno ficou por último tentando entregar a prova e o professor querendo ir embora rápido. Qual o nome do filme? Ainda estou aqui. Pera só um pouquinho. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, especial com os indicados ao Oscar de melhor filme de 2025. Você gosta de filme nacional? Na verdade, o filme de hoje é mais do que um filme nacional, porque a gente está falando daquele que você com certeza já ouviu, já viu a repercussão, está marcando a história do cinema nacional, sendo o primeiro indicado ao Oscar de melhor filme, além de chances que começam a trafegar como reais, com a grande interpretação de Fernanda Torres, que vai ambientar o Brasil do período da ditadura militar nos anos 1970, contando uma história real. E a gente vai, a partir dele, transitar em cima de um conceito da aula de movimento migratório, de um tipo bem específico. Tá a fim de conferir, de conhecer um pouco mais? Então vem conferir comigo. Ainda estou aqui, filme nacional de 2024, dirigido por Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. O filme se passa em 1971, no Rio de Janeiro, contando a história da família Paiva, com o ex-deputado federal Rubens Paiva e sua esposa Eunice, vivendo com seus 5 filhos. O Brasil vive um período político de grande tensão entre o governo do presidente militar Emílio Médici e os opositores políticos e movimentos da sociedade civil contra seu governo e o regime ditatorial imposto na época. O Brasil vive um período onde não há eleições diretas, abertas à população, e Rubens fez parte do grupo político de oposição aos governos militares, desde que estes derrubaram o presidente João Goulart em 1964, sendo que ele se autoexila na Europa, tendo seu mandato político cassado. De volta ao Brasil, Rubens deixou a vida política para exercer sua função de formação como engenheiro, enquanto acompanha a ida de sua filha mais velha, Vera, para a Inglaterra fazer um intercâmbio. Amigos de Rubens acham que ele deveria levar toda a família para fora do país, pois acreditam que seu passado político coloca na mira de perseguição por parte do governo. Mas ele reluta e acredita que este cenário não acontecerá. Um dia, Rubens recebe em sua casa homens que, sem se identificar, dizem que ele deve prestar um depoimento junto a um órgão do governo imediatamente, sendo levado por eles sem qualquer informação maior dada à sua família. A partir daí, acompanharemos com um grande e exclusivo foco em Eunice, que nas primeiras horas vive a angústia de pensar para onde levaram seu marido e o que aqueles homens farão com ela e seus filhos, já que, enquanto isso, os homens que vieram anunciar a exigência do interrogatório de Rubens continuaram em sua casa, sem maiores detalhes a respeito do que acontecia. Algumas horas depois, Eunice e sua filha Eliana são intimadas a também deporem, colocando-se um capuz para não verem o trajeto para onde estavam indo e sendo separadas no órgão militar de onde elas estavam então. Em meio a gritos de dor e desespero, Eunice começa a ser exposta a fotografias de pessoas que estão na mira dos militares por envolvimento com grupos terroristas, definição dada aos opositores do governo e de vertente comunista. A libertação de Eunice se dá alguns dias, sem que ela tenha qualquer noção de quanto tempo passou presa. Mas ao chegar em casa, encontra Eliana. Mas Rubens não. Com a ajuda de amigos, ela inicia a busca pelo seu marido, sendo que o governo brasileiro pouco parece se esforçar em dar notícias sobre seu paradeiro ou procurá-lo em meio à lista de outros presos políticos para se localizar o seu paradeiro então. O exílio político é um tipo de movimento migratório específico em períodos de instabilidade política, mas que para alguns pode ser facilmente confundido com conceitos como o de refúgio. Então, para ajudar nestas dúvidas, eu lhe indico os vídeos aqui do canal sobre os filmes Central do Brasil, outro grande filme do cinema nacional,
que também é dirigido por Walter Salles, é protagonizado por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, e que na época também foi indicada ao Oscar de melhor atriz, onde neste vídeo eu abordo o tema de movimentos migratórios. E confira também As Nadadoras, um vídeo onde eu trato especificamente sobre o que é uma pessoa refugiada. Mas, resumidamente, para você entender a diferença, uma pessoa refugiada é aquela que sai do seu país de origem em direção a outro por julgar que a situação momentânea dele coloca sua vida em risco, como uma guerra, uma crise socioeconômica e perseguições que podem ser de tipo político também. Um refugiado sai de seu país sem solicitar as burocracias de saída, simplesmente atravessando a fronteira, alegando tratar-se de uma necessidade emergencial pelo contexto que está forçando a sua retirada. A partir de então, ele rumará para outro país, que o acolherá sob o título de refúgio, na qual se reconhece a sua saída e consolida-se então a aceitação em um novo país. É importante destacar que recepcionar refugiados não é uma obrigatoriedade dos países, já que a Carta das Nações Unidas diz sempre que deve-se respeitar a soberania dos Estados nacionais, ou seja, cada Estado manda em suas fronteiras e não há nenhuma instituição que possa lhe obrigar de fazer o contrário. Por isso, vimos uma série de debates ao longo da década passada sobre a chegada de refugiados da guerra da Síria na Europa e internamente os países discutindo sobre a aceitação deles. Mas o filme de hoje retrata um período onde o Brasil promoveu o exílio de milhares de pessoas, que tem uma diferença em relação ao refúgio. Um refugiado sai do país por desejo próprio, com caráter emergencial já citado, enquanto um exilado é retirado do país por ordem oficial do Estado. Este processo também é definido como uma expatriação e se dá historicamente principalmente em contextos de mudança de governo, seja ela de forma democrática e principalmente em golpes políticos. Para conseguir governabilidade, as lideranças políticas da instituição promovem o exílio político, retirando pessoas de setores públicos, de áreas culturais, que estejam criando dificultadores para que o governo se mantenha. Pessoas que inflamam revoltas populares, solucionando o problema, teoricamente, de forma mais branda, já que não se consolida prisão ou uma brutalidade maior contra a pessoa exilada. Existe também o termo autoexílio, como no caso de Rubens Paiva, quando a pessoa ela mesma se retira do país, argumentando que a situação política interna indica um momento de perseguição e também colocando sua vida em risco. Recentemente, em 2019, o deputado federal Jean Willis saiu do Brasil alegando autoexílio, por ter recebido ameaças de morte que o deixaram temeroso a se concretizar, principalmente após o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que era de seu mesmo partido. No período da ditadura militar no Brasil, os exilados, que hoje são figuras conhecidos da política e das artes, é grande, mas trata-se de uma ação que não é exclusiva daqui do Brasil, sendo promovida em vários lugares do globo, inclusive ainda hoje. Mas antes de encerrarmos, talvez você já tenha ouvido o termo asilo político. E aí é mais um tipo de deslocamento que a gente precisa destacar que não é a mesma coisa, apesar do som e até da prática ser parecido. No exílio, você é intimado pelo país de origem a sair. O asilo, você solicita para um país o abrigo antes de uma eventual prisão ou decreto de exílio. Dando como exemplos recentes, o candidato oposicionista da Venezuela, Edmundo Gonçalves, que perdeu o pleito eleitoral de 2024, com várias suspeitas sobre manipulação de resultados, e ele solicitou asilo para o governo da Espanha, temendo ser preso com a intensificação de suas acusações contra o resultado da eleição. E alguns condenados na depredação de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, formalizaram o pedido de asilo político junto ao governo da Argentina. Ainda Estou Aqui está indicado a 3 Oscars, além de melhor filme, o prêmio de melhor filme internacional e de melhor atriz para Fernanda Torres.
Como já disse no início, esta é a primeira vez que um filme brasileiro consegue este feito de estar entre os considerados pelos votantes do Oscar na lista dos melhores filmes do ano. E com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro por sua atuação no filme, a gente fica naquelas de... né? Vai que... Bora! Hora do show, porra! Independente do resultado, ganhando ou não, este é o maior feito do cinema nacional. E se você ainda não conferiu este filme, vá e prestigie o filme e este momento também, sabendo que você vai se deparar com uma grande obra. E aí, você já assistiu esse filme? Você viu o hype? Você acha que a gente tem chance de ganhar algum prêmio ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá um joinha, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. E ao longo das semanas tem os outros indicados ao Oscar de melhor filme. 2 deles já estão aqui. Você já conferiu? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.